A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, para aqueles que estejam aqui acompanhando o canal Evangelista Cauã, eu gostaria de fazer aqui uma explicação do porquê que eu ainda não estou postando vídeos com muito aprofundamento teológico, né? É necessário estar, eu vou usar a palavra preparado, né? Para se entrar em alguns tipos de questões, para mostrar sua opinião, para mostrar o seu pensamento, porque é que eu defendo esse lado da teologia, porque não concordo com aquele. Então tem muitos assuntos teológicos que eu quero abordar aqui no canal, tá? Um dos principais aí vai ser sobre a Trindade. Eu sou full trindaiano. É um assunto que eu demorei alguns meses estudando. Foi mais ou menos, vou colocar assim, uns 5 meses estudando Trindade. Assunto muito bom, muito gostoso. Já fiz muitas pesquisas, tenho muitos argumentos e quero que eu poste aqui no canal. Mas, Evangelista, por que você não está postando outros tipos de vídeos, a não ser alguns cortes, né? Que aí no YouTube são shorts das suas pregações. Eu quero ler aqui com os irmãos Mateus, tá? Com minha bíbliazinha aqui pequenininha, bíbliazinha bem velha, minha primeira bíblia. Mateus capítulo 10, versículo 1. Eu vou ler dois textos aqui. Mateus 10, 1 e Lucas 3, 23. Tá bom? Mateus 10, 1 diz assim, ó. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Aí, esse é o verso 1 do Mateus capítulo 10. Aí agora é Lucas 3, 23, que vai dizer assim. E o mesmo Jesus começava a ser quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José e José de Eli. Então, irmãos, a questão é a seguinte. Jesus, para dar início ao seu ministério, ele iniciou sendo, estando aqui com a idade boa, né? A qual os outros mestres não poderiam usar a idade dele contra ele. Naquela época de Jesus, a idade da maturidade era aos 20 anos. E hoje poderia se considerar que uma pessoa de 40, né, não precisa ter isso tudo. Tem gente de 20 com mente melhor de pessoas de 40, não é somente a idade. Mas, assim, uma pessoa de 40, ela deve, não estou falando que ela deve ter um nível de maturidade bom para lidar com diversas questões da vida, pois já tem muita experiência vivida, já passou por muita coisa. Como na época a idade de maturidade era 20, Jesus, ele deu início ao seu ministério com 30, 10 anos a mais. Então, um mestre da lei não poderia falar para Jesus: você alcançou 20 anos agora e já está pregando? Hein? Você acabou de fazer 20 anos e já está se achando maduro. Então Jesus, ele começa a exercer diversos debates, discussões, diversas pregações dentro da teologia para desfazer aquela religiosidade da época com a idade de maturidade, quando ele estava uma idade adequada para que os outros não usassem isso como argumento contra ele. Mesmo que Jesus estivesse certo, por ele ser muito novo, iriam tentar desqualificar a mensagem dele por causa da idade dele. Então eu, Evangelista Cauã, estudo teologia? Estudo. Ah, você é calvinista ou você é arminiano? Eu tenho uma posição. Eu já falei aqui que eu sou trintaiano, eu não sou unicista. Creio somente em um Deus verdadeiro. O cristão, ele pode beber vinho ou não pode beber bebida alcoólica? Eu tenho uma posição. Você crê, deixa eu pensar aqui, nos dons espirituais, você é continuista ou sensacionista? Eu tenho uma posição. Então eu, Cauã, eu tenho posições teológicas que eu poderia já gravar vídeos aqui pro canal e já demonstrar quais são essas posições. E eu poderia abrir a Bíblia, fazendo uma exegese, fazendo hermenêutica, pois eu gosto de estudar sobre a autenticidade das Escrituras. E eu poderia abrir a Bíblia aqui e fazer um vídeo contra os católicos. Eu tenho livros aqui em casa, tenho Bíblia de estudo. Eu poderia fazer um vídeo contra os católicos e refutar o catolicismo. Eu poderia refutar o espiritismo, outros tipos de religiões, testemunho de Jeová, os mormons,
para algumas pessoas que dizem adventistas que aceitam, que eu poderia refutar algumas doutrinas adventistas também. Então, eu tenho um argumento teológico e tenho uma base, eu ainda tenho muito o que aprender, mas eu tenho um nível de conhecimento suficiente para trazer uns questionamentos mais profundos aqui para o canal. Mas por que eu não trago ainda? Porque eu ainda não me posicionei para trazer informações pesadas dentro da teologia aqui na internet. Por quê? Porque eu ainda não sou formado em teologia. Ah, então precisa ser formado em teologia para defender o evangelho? Não, não precisa ser formado em teologia para defender o evangelho. Se você tem a Bíblia, a palavra de Deus, você crê, você já pode usar isso como argumento tranquilamente. Mas por um exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sou arminiano. Um exemplo, tá? Não estou dizendo que eu sou. E aí, um teólogo calvinista, ele estudou teologia, passou ali 4, 5 anos estudando e se capacitando, já leu livro, já fez curso e tal. E aí o cara vai vir assim para mim, vem cá, você tem alguma formação teológica, Cauã? Fala, não. E com que autoridade que você tem para você estar defendendo esse posicionamento? E eu vou responder o quê? Ah, é porque eu li no livro, é porque eu vi no site da internet, é porque eu vi no Google, é porque eu vi um pastor pregando no Instagram. Não. Eu não posso fazer com que a minha fonte seja de a opinião de alguém, porque o outro falou, porque eu acho que porque eu vi alguém comentar que não, eu preciso ter uma formação. Eu preciso ter uma formação para ter autoridade de falar do assunto. E isso não é somente o evangelho. Como é que uma pessoa que vê vídeo no YouTube sobre medicina vai dar conselho para um médico? Como é que uma pessoa que assiste filmes de direito vai tentar opinar para um juiz? O juiz estudou, ele é juiz porque ele é formado. Ele se capacitou, ele foi atrás, ele buscou. Agora que ele é juiz, ele pode julgar. Agora que o cara é advogado, ele pode defender o cliente. Agora que é promotor, eu posso acusar. Mas aqueles que não têm a formação para aquele serviço não podem sair metendo o bico e falar dos assuntos porque eles pensam que é daquele jeito. Então, mesmo que eu tenha uma opinião definida hoje, mesmo que eu tenha uma base dentro da teologia hoje, porque eu gosto de estudar, pesquisar, ler livros, teologia esquemática, teologia bíblica, gosto de montar ótimos sermões dentro da homilética. O Senhor me deu o dom de ciência, eu gosto de estar pesquisando, estudando. Não é porque eu gosto do assunto e conheço o básico do assunto que eu vou me posicionar como alguém que é formado pelo assunto. Pois se um teólogo me fizesse essa simples pergunta, qual é a base que você tem? Qual foi o curso que você concluiu para você ter o direito de estar falando disso? Eu vou responder o que para ele? Eu vou ficar sem palavras. Então Jesus, a maturidade da época é 20. Cada um tem certo entendimento teológico. Mas Jesus esperou 10 anos a mais para não poder usar a idade dele como argumento. Então Calão vai esperar ele concluir uma faculdade de teologia para não usarem a falta de formação como argumento. Quando eu li aqui o Mateus 10:1, que eu vou ler mais uma vez, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Se alguém perguntasse para Tomé, para Bartolomeu, vem cá, qual é a base da sua doutrina? Aprendeu com quem, Bartolomeu, para estar aqui pregando na porta de minha casa? O que é que Bartolomeu ia responder? Eu aprendi com o rabino Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu rabino. É isso que Bartolomeu ia responder. Porque naquela época, para se ser rabino, professor, mestre, doutor, era necessário que você, além de toda a formação, toda a capacidade teológica a respeito da Torá, você tinha também que ter, no mínimo, 10 discípulos, 10 seguidores. Então, se um homem ele tinha um conhecimento teológico a respeito da Torá, e ele tinha 10 pessoas que seguissem ele, eram alunos dele que iam aprender com ele, esse homem era considerado rabino. E como o mínimo são 10 e Jesus tinha 12, então Jesus já é rabino. Então,
O entendimento de Jesus como fariseu, teologicamente, eu não estou falando da maneira como a gente vê nas escrituras, quem sabe que Jesus tem a parte divina, e sendo divino, ele é sapientíssimo, porque ele sabedoria, todo conhecimento, lá, e ninguém sabe quanto ele. Mas se tratando de um ser humano que é teólogo, um ser humano que conhece da Torá, simples, no básico, que ele abriu mão de sua própria glória, se tratando de um ser humano também, levando essa parte, Jesus é tão rabino quanto Nicodemos. Jesus é tão rabino quanto um fariseu, quanto um saduceu, quanto um doutor da lei, quanto um... Jesus tem a capacidade teológica da Torá e ele tem 10 seguidores. Então Jesus é rabino. Então Jesus está chamando os discípulos, dando o poder para expulsar demônio, para curar a enfermidade, separa eles em dupla. E aqui no capítulo 10, Jesus vai descrever qual é o posicionamento que eles devem tomar para o evangelismo. Então, que se alguém questionasse esses discípulos, vem cá, você aprendeu com quem? Quem é teu professor? Quem foi que te ensinou? Eu aprendi com Jesus Cristo Nazareno. Ele que é o meu mestre. Eles têm uma fonte. Eles têm uma formação. Não, eu fui formado pelo Rabino Jesus Cristo. O cara hoje, se vir me questionar, Cauã, eu fui formado na faculdade de teologia tal. Eu tenho um curso assim, eu tenho esse curso de Bíblia, de pregação, de Novo Testamento. E você tem o quê? Eu não tenho nada. Quem sou eu para opinar contra um advogado se eu não tenho uma formação de direito? Quem sou eu para opinar com um médico sobre uma cirurgia de coração se eu não sou cirurgião? Isso não é só sobre o evangelho, sobre qualquer serviço da vida. Você não vai dar opinião para um pedreiro, porque ele é especialista em construir casa. Ele foi formado por outro pedreiro. O pintor é formado por outro pintor. Então você pode dar a sua opinião, mas ela vai ser totalmente leiga, comparada à pessoa que dedicou tempo da vida dela naquele assunto. Então eu não me posiciono nesse canal trazendo questões teológicas muito agressivas, profundas, porque eu não tenho ainda uma formação teológica, eu sou somente um estudante, estudo sozinho. E tem algumas pessoas que me aconselham, mas são muito poucas pessoas que eu tenho que gostam de estudar e gostam de teologia. Então, eu vou buscar de Deus essa capacitação, eu vou me formar em teologia, eu vou estudar teologia, eu vou passar os 4 anos de faculdade, eu vou querer fazer a pós-graduação, eu vou querer me aprofundar, se possível me tornar um doutor, se possível me tornar ali, ganhar um respeito como teólogo mesmo, me aprofundar na teologia das escrituras, do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas eu, se no momento eu estudei pregação, aprendi pregação e posso pregar, eu vou colocar com aspas bem, de uma maneira entendível, de uma maneira clara, então eu vou trazer para o meu canal pregação. Eu posso falar de pregação, posso opinar sobre pregação. Eu tive boa parte de minha vida dentro da igreja, já tenho 8 anos desde quando me firmei. Antes de eu me firmar, fiquei 3 anos no mundo, desviado, fazendo o que eu queria da vida. E antes disso, todos os meus 13 anos de vida, até os meus 13 anos de idade, foi dentro de igreja. Eu cresci dentro da igreja, constantemente. Me desviei até os 16, e quando eu estava para fazer 17, eu me reconciliei novamente com Jesus. E dos 17 até agora, com 22, já faz 5, né? Dos 17 agora para 22, 5 anos, eu já vim ali me firmando de uma maneira espiritual muito mais profunda. Então, de experiência dentro do evangelho, eu já ouvi muita pregação ruim. E ouço até hoje. Então, eu posso sim pregar no meu canal, porque pregar não é um dom, pregar é uma ordem da parte de Jesus. Então, no meu canal, eu vou trazer somente a ordem. Qual a ordem de Deus e de por todo mundo para o evangelho com a criatura? Então, no meu canal, eu vou postar pregação. Mas eu não tenho formação teológica. Eu tenho um curso de pregação. Eu tenho. Que eu fui um curso de pregação e um curso de pregação expositiva, com o professor e teólogo Fabiano Macedo. Se você pesquisar no YouTube Fabiano Macedo, você vai encontrar. Eu fui formado com ele em pregação e em pregação expositiva, 2 cursos. Então eu posso pregar. Eu posso tanto pregar quanto postar pregação. Mas eu ainda não sou formado como teólogo. Então eu vou postar teologia. Eu posso pregar a teologia dentro do sermão que eu estou indo ali na igreja, que eu fui convidado e eu estou levando a teologia. Mas eu não vou postar aqui um vídeo sobre um assunto específico aqui no canal. Não, porque se alguém se levantar e tiver uma opinião
tanto contrária quanto a favor a mim, e me questionar. A sua formação veio de onde? Com que autoridade é que você fala desse assunto aí, Cauã? Mostra aí, cadê o diploma? Cadê a autorização para ensinar sobre isso, Cauã? Cadê? Cadê? Não tem. Não tem. Eu não posso ser soberbo e começar a expor minha opinião sem uma formação. Para o cirurgião dar aula, ele tem que mostrar a formação dele, que ele é cirurgião. Tá? Para o policial ter um porte de arma, ele comprar, se ele quiser ter uma arma em casa e tal, ele precisa mostrar o documento da autorização para ele ter a arma. Então eu não tenho documento de formação teológica para postar vídeo de teologia. Eu não tenho. Ainda. Porque com fé em Deus, em nome de Jesus, eu vou conseguir. Porque eu quero edificar a vida dos meus irmãos. Eu quero trazer debate, discussão. Eu quero me aprofundar na palavra do Senhor, porque o objetivo da minha vida com a graça de Deus é, tanto primeiramente, ser salvo, né? Poder salvar aqueles que estão perto de mim e poder edificar a vida de quem está ao redor. Em uma igreja, levar a palavra e ver os irmãos serem edificados com a boa palavra, para Deus edificar, consolar e exortar. Então, Jesus foi sábio em esperar 10 anos a mais do que o tempo da maturidade, da época dele. Os discípulos foram sábios em esperar Jesus chamar, não foram eles que se ofereceram para pregar, e chamando, Mateus 10:1, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder. Eles não falaram, Senhor, me dá poder. Senhor, eu quero expulsar demônio. Senhor, forma a gente apóstolo. Não, foi Jesus que chamou. O mestre chama. Então é a faculdade que vai falar assim, Cauã, aqui, ó. Aqui o seu diploma. Aqui, ó, a prova de que você concluiu esses 4 anos de estudo. Aqui, ó. Agora você, Cauã, pode ensinar. Agora você é um professor, Cauã. Agora você pode dar aula, Cauã. Agora você pode ser chamado de professor, de teólogo, Cauã. Aqui, Cauã. Então, quando eu for chamado para exercer a função, eu vou postar muitos vídeos aqui para edificar os irmãos. E vai ter muita treta nesse canal, porque eu quero abalar. O Filho do Homem não veio para trazer paz à terra, ele veio para trazer espada. Espada por que espada? É porque Jesus gosta de briga? É porque Jesus é maligno, Jesus está cheio de demônio? Não. É por causa da doutrina do céu que incomoda a carne. A palavra de Deus incomoda o espírito do ser humano, a mente do ser humano. Os ensinamentos que ele aprendeu com a família dele, com os amiguinhos. A palavra confronta. Jesus falou, vem colocar o pai contra o seu filho, a filha contra a sua mãe, a sogra contra a sua nora, o irmão contra o irmão, primo contra primo, tia contra sobrinho, e avô contra neto. Jesus veio colocar, eis que o inimigo do homem são os seus próprios familiares. Não é à toa que os irmãos de Jesus chamaram ele de louco. Disseram que ele estava perdendo o juízo. E eu vou fazer muita treta aqui no canal. Não é porque eu quero uma briga, não é porque eu quero um confronto. É porque eu vou postar a palavra verdadeira, a pregação verdadeira do céu, vinda da parte de Deus, porque para isso o Senhor me chamou, para isso o Senhor está me capacitando. E quando na terra eu tiver a aprovação, o documento dos homens mesmo, que agora você é teólogo, aí eu vou postar muito vídeo de teologia. Mas por enquanto, como somente fiz o curso de pregação, de pregador, eu devia ter pegado o diploma aqui de pregação e de pregação expositiva. Então eu posso postar pregação, tá bom? Porque aí eu tenho moral para falar desse assunto. Então por enquanto eu vou falar somente dos assuntos que eu tenho moral para falar. Tá bom? Enquanto isso, eu vou só edificando o pessoal aqui ao redor mesmo. E muitos irmãos que gostam de mim. E que quando vai ter discussão bíblica, me chama pro meio do bolo. Vem cá, calma, bora começar. Dê sua opinião aí. E eu já vou lá, do a parte do Senhor, pergunto se posso comentar com toda a educação. E vou explicando a língua da Bíblia. E pela graça de Deus, os irmãos vão aprendendo, tá? E a gente vai aí edificando uns aos outros. Eu espero que eu continue edificando os irmãos com minhas pregações. Que a gente possa estar evoluindo. Eu posso ensinar pregação. Eu vou postar vídeos de ensinando a pregar. Interessante isso, eu posso ensinar a pregação. Porque para isso eu tenho um curso concluído. Tá bom? Glória a Deus, que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. E eu quero orar o Pai Nosso aqui com os irmãos. Tá bom? Fechar os olhos aqui. Orar o Pai Nosso. Para encerrar esse vídeo com a oração. Viu? Deus abençoe. Seria interessante também eu postar vídeos de oração, né? Aqui orando com os irmãos seria muito bom.
Vamos orar aqui, Pai Nosso. Feche seus olhos, em nome do Senhor. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Da mesma forma como ela é feita no céu, faz na terra. O pão nosso de cada dia, obrigado. E nos dá a cada dia, Senhor. Nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados da mesma forma como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação e nos livres de todo mal. Somente teu reino, o poder, a honra, a glória, a soberania, a majestade, o trono, todas as províncias, todas as cidades, todos os bairros, daquilo que eu, Senhor. Glorifica o teu nome na minha vida e na vida dos irmãos que estão aqui assistindo também. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe. Obrigado pela paciência, que os irmãos possam continuar gozando das partes das minhas pregações, e quando eu concluir a faculdade de teologia, eu vou estar postando aqui muito assunto teológico. Tenho só 22 anos. Ainda tem muito para aprender, ainda tem muito leite para tomar, ainda tem muito café preto ainda. Tenho que me acostumar com café preto, para depois o café com leite sem açúcar, depois me acostumar com doce, para depois tomar um café extra forte, um café forte, um café extra forte, e cada vez mais amargo, e cada vez um patamar diferente. Ainda tem não que eu deseje isso, mas muitos erros para cometer, para aprender com eles e me tornar uma pessoa mais sábia. E Deus vai dando esse crescimento dentro do nosso entendimento, dentro de nossa alma, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz de Jesus. Muito obrigado e continue assistindo as pregações aí. Eu não sou o melhor pregador do mundo, mas eu me esforço para trazer uma boa palavra e que você seja tocado e tocada pelo Espírito Santo de Deus através dessas palavras, em nome de Jesus. Amém.